Bom dia a todos. Nesta manhã, queremos fazer um comentário breve acerca da lição de hoje da Escola Dominical, que fala sobre a atualidade dos dons espirituais. Nesse tema que nós estamos diante dele, nós vemos que fala sobre a contemporaneidade dos dons espirituais, ou seja, a atualidade dos dons espirituais significa o fato dos dons espirituais ainda serem aplicados não somente na igreja primitiva, no passado, como também nos dias de hoje. E nós vemos que existe, assim, uma atualidade dos dons espirituais, ou seja, há uma validade ainda desses dons na vida do cristão. E o texto áureo desta lição, ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, em 1 Coríntios 12:4. E a verdade prática: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Então nós vemos que o pentecostalismo ele vem trazer assim uma nova maneira de enxergar a prática cristã, ou seja, o pentecostalismo ele faz diferença em relação às igrejas tradicionais, porque no pentecostalismo há uma fé, uma crença, uma consideração de que os dons espirituais ainda são válidos, ainda são atuais, eles são uma realidade na vida do cristão. E nós vemos aqui a leitura diária que fala, justamente são textos paralelos, são assuntos paralelos que nós devemos explorar para que tenhamos um conhecimento mais aprofundado acerca desse tema que é a atualidade dos dons espirituais. Em Romanos 12, 6 a 8, ele diz que alguns dons espirituais são apresentados. Então, o apóstolo Paulo, ele apresenta alguns dons espirituais nestes textos de Romanos 12, 6 a 8. E em 1 Coríntios 12, 28 a 30, o apóstolo acrescenta alguns dons à lista de Romanos. Ele faz uma complementação desses dons. E em 1 Coríntios 12, 31, somos ensinados a procurar os melhores dons. É o capítulo de Romanos, capítulo 12, que fala acerca dos dons espirituais. Ele diz, no seu último versículo, que devemos procurar os melhores dons. E de maneira então que devemos saber que dentre todos os dons, o mais importante de todos, o maior de todos é o amor. Se não houver amor, nada tem sentido. E o amor, ele supera todos os dons espirituais. E o Novo Testamento, no seu aspecto global, ele nos ensina a procurar os dons espirituais. E vemos que quando a Bíblia fala em Efésios 4, 8 a 1 sobre os dons de Cristo, eles estão falando sobre os mesmos dons do Espírito Santo, porque nós sabemos que a Santíssima Trindade equivale a uma hegemonia entre os três membros da Trindade. Eles têm a mesma importância, embora tenham assim, uma distinção funcional, porém, hierarquicamente, eles ocupam a mesma posição. E nós vemos que os dons do Espírito Santo, ou seja, aquele fruto do Espírito e aquelas habilidades que o Espírito confere ao crente, são as mesmas que Jesus veio nos trazer, porque o Espírito Santo ele foi enviado para executar e fazer toda a vontade de Jesus. Bem, continuando a nossa lição de hoje, nós temos aqui justamente a leitura bíblica em classe. Então, a leitura bíblica em classe refere-se ao texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de número 11, ou melhor, iniciando com o versículo de número 1 até o versículo de número 11.
e diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazer o entendimento acerca dos dons espirituais. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem. Então, nós temos aqui o texto bíblico que foi lido em classe, e esse texto ele nos fala sobre a atualidade dos dons espirituais, que é justamente o objetivo geral da lição. E como objetivos específicos ou particulares, nós temos, primeiramente, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Portanto, apontar, situar e reconhecer. E nós então queremos apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, porque não podemos fazer a obra de Deus sem ter a habilidade, sem ter o poder que nos é conferido pelos dons espirituais. E a função dos dons espirituais, a função ela é assim algo que nós não devemos tirar da nossa mente. Nós recebemos os dons espirituais com um objetivo, que é o objetivo de aplicar na obra de Deus, e não para que venhamos somente a nos devocionar com eles, não deveremos nos assim envaidecer pela presença desses dons. Porém, esses dons são conferidos a cada um de nós para que nós possamos utilizá-los na obra de Deus. E precisamos então reconhecer que os dons revelam a unidade da diversidade. Portanto, o que significa isso? Isso nós devemos reconhecer. É importante que nós possamos compreender esse aspecto, que os dons eles vão revelar na diversidade a unidade, ou seja, os diferentes dons eles são operados por um só Espírito. Então existe assim uma unidade nessa diversidade, é a unidade do Espírito, é que cada um e todos esses dons eles têm a mesma fonte. E então nós vemos que na realidade nós vemos que existe uma atualidade dos dons. Esses dons eles não cessaram, não houve a cessação dos dons. Isso aí algumas igrejas nós vemos, como igrejas tradicionais, como algumas igrejas batistas e presbiterianas, elas creem na cessação dos dons, ou seja, que os dons não mais vigoram em nossos dias, que eles foram sinais apenas que aconteceram na igreja primitiva, para que pudesse desenvolver a igreja, para que a igreja pudesse ser edificada e para que os irmãos pudessem crer no poder dos apóstolos. Porém, nós acreditamos que Deus continua nos concedendo este poder para que nós possamos expandir a obra de Deus, porque a igreja do Senhor ela está em constante crescimento. E nós vemos aí que isso é validado pela Bíblia,
e pelo testemunho da história da igreja, mostrando que os dons espirituais estiveram sempre presentes na igreja em maior ou menor grau. E nós não podemos, assim, não acreditar nisso. Nós não temos assim o direito e não temos aquele direito de desconsiderarmos dons espirituais, porque isso significa um esfriamento da fé. Então, para que a nossa fé ela continue firme,